Muito boa tarde, queridos irmãos de todo o Brasil, a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, eu quero trazer uma mensagem nessa tarde, qual o Espírito de Deus, ele me impactou muito através desta palavra. E eu quero deixar para a sua meditação no livro de Números, no capítulo 24, no versículo 11, que diz assim: agora fuja para a sua casa. Eu disse que lhe daria generosamente uma recompensa, mas o Senhor impediu você de recebê-la. Estas foram as palavras do rei Balaque, um rei que era mau aos olhos de Deus, um rei que não gostava de Deus, um rei que era pagão, que era feiticeiro, que era imoral, um rei que fazia coisas que não agradavam a Deus, um rei que servia a deuses estranhos, a deuses malignos, e ele não gostava daqueles que serviam a Deus. E esse rei, ele descobrindo que o povo de Israel estava ali das proximidades de Moabe, e era muito numeroso o povo que era o povo de Deus, e aquilo ali incomodou o rei Balaque fortemente. E o rei Balaque, conhecendo um homem que conhecia os artifícios do paganismo naquela época, um homem que mexia com coisas pagãs, esse homem era um profeta, mas embora pagão, ele era um profeta. E ele manda chamar este homem, chamado Balaão, e Balaão se apresenta diante do rei, e o rei faz uma proposta para ele. E diz: se tu fores comigo ao monte amaldiçoar esse povo, que é o povo de Israel, eu te darei prata, te darei ouro, te darei riquezas. Mas você precisa amaldiçoar este povo. E uma coisa que me chama a atenção é que Balaão, ele poderia ter dito não, rei, eu não quero fazer nada de nenhum feitiço, nem falar nada de maldição contra o povo de Deus. Mas Balaão, ele era duvidoso. Ou seja, Balaão, ele não servia ao Deus Todo-Poderoso de verdade, ou seja, ele tinha interesses. Tanto que o rei chega para ele e diz: eu preciso que você faça, que você amaldiçoe. E ali Balaão, ele manda preparar no monte 7 altares, e ali ele coloca um novilho em cada altar, e ele se retira à parte e vai falar, e Deus se apresenta para ele. E Deus diz para ele: Balaão, você não pode amaldiçoar a Israel. Eu estou te dando uma ordem. Você vai abençoar a Israel. Mas pode ir com ele, Balaão. E no meio do caminho, o anjo do Senhor aparece e algo acontece. A mula de Balaão, ela empaca, e ali o anjo do Senhor coloca a espada e ela fica travada, e Balaão fica furioso porque queria machucar aquele animal, e o animal fala com ele: por que você está me maltratando se sou eu que te carrego todos os dias? E ali os olhos espirituais de Balaão se abriram, e Balaão viu o anjo do Senhor, e ele muito temeu. E ali Balaão profere o seu primeiro oráculo contra o povo de Deus. Mas na hora dele querer proferir algo contra o povo de Deus, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor, ele veio com boca de fogo e com forte mão, e o Senhor o disse. Então ele pronunciou este oráculo: levante-se, Balaque, e ouça e escute. Filho de Zippor, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Ele abençoou e não posso mudar isso. Nenhuma desgraça se vem contra Jacó.
nenhum sofrimento nem encantamento contra Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles, e o brado de aclamação do rei está no meio deles. Bendito seja o nome do Altíssimo Elohim Adonai, o Deus todo forte e poderoso. Contra o povo de Deus na face da terra não vale encantamento. Se talvez alguém está querendo te desestabilizar, alguém está chegando para você e diz para você que você está debaixo de maldição, que você está debaixo de um trabalho de feitiçaria, de macumbaria, e que algo veio para te destruir, na autoridade do nome de Jesus, nesta tarde, neste dia, eu estou declarando na Subna Xarabagábia sobre a tua vida, que contra a tua vida não valerá encantamento. Porque Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, e palavra de rei não volta atrás. E se ele disse que não haverá encantamento, nem nada contra a tua vida haverá, porque ele está contigo e ele está comigo. Mas uma coisa que me chama a atenção: o rei, ele ficou enfurecido quando pela terceira vez ele disse para Balaque. Então, diz assim o texto no capítulo 24, versículo 10: então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos, disse: eu o chamei para amaldiçoar, e você abençoou 3 vezes. Agora fuja para sua casa. Eu disse, e Balaão disse: eu disse que não daria para amaldiçoar. E eu disse o rei Balaque, que lhe daria uma generosa recompensa para que você amaldiçoasse Israel. Mas o Senhor impediu você de recebê-la. E queridos, é assim mesmo que ficam os nossos inimigos. Inimigos que eu falo não são inimigos de arma de fogo, armas de guerra, não é isso, esses inimigos que eu estou falando. Eu estou falando os inimigos espirituais, aqueles que querem fazer o mal, aqueles que praticam a iniquidade. A Bíblia vai nos dizer no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 18, diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Não adianta que contra você, contra a minha vida, não haverá encantamento. Mas Deus, ele queria algo muito sério de Balaão. E Balaão não, ele poderia ter dito não, rei Balaque, eu não vou fazer nada contra o povo de Deus. Eu não vou fazer nada contra aqueles que são de Deus. Até também porque não adiantaria. Mas Balaão, ele quis mamão. Ele quis o bambex, como diz meu amigo Nélio. Ele quis o euro, ele quis o ouro e a prata. Ele quis o melhor desta terra. Aí ele disse: eu vou lá porque eu posso ganhar alguma riqueza. Mas aí o rei deu, e é assim que o inimigo faz. Quando o inimigo perde, quando o inimigo ele se sente, ele falha, quando o inimigo ele se sente derrotado, ele vai dizer assim, ele cria um blefe. Ele diz assim, volta para tua casa, porque você perdeu a recompensa. Mas sabe o que Deus estava dizendo para Balaão? Aplana o teu caminho, aplana a tua vida. Ninguém faz casa torta.
porque se fizer torta vai cair. Ninguém faz uma casa num terreno, como eu vi na televisão agora há pouco, que 3 casas desabaram porque estava numa parte de morro, e ali, aquele terreno, as casas desabaram porque veio muita água por baixo, porque não tinha fundação. Então, nenhum reino subsiste se não tiver aplainado os seus caminhos. Mas o reino de Deus, ele é poderoso. O reino de Deus é invencível. O reino de Deus é imortal. O reino de Deus é marxessível. O reino de Deus é ultra magnânimo. O reino de Deus é excelentíssimo, porque ele disse: aplaina o teu caminho. Mas Balaão preferiu a riqueza, Balaão preferiu a recompensa e quis amaldiçoar o povo de Deus. Mas Deus apareceu para ele e disse: tu não amaldiçoarás o meu povo, porque eu irei abençoá-los. E é assim mesmo que acontece. Ainda que queiram derrotar a tua vida, nada poderá contra você, porque na cruz do Calvário, o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, foi derramado na cruz do Calvário para nos salvar. E ali ele disse: está consumado. E o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e ali houve aquilo que havia separação entre Deus e o homem, já não havia mais, porque o homem tinha acesso a Deus, não precisava mais de profeta, não precisava mais de ninguém para interceder por ele, porque não precisava de nenhum santo para interceder por ele, nenhum sacerdote, ninguém precisava mais interceder por ninguém, porque agora estava dada a chave, você teria acesso a Deus, e nós temos acesso a Deus. Chegou a tua hora de você aplainar os teus caminhos. Chegou a hora de você acertar a tua vida, de você colocar a tua vida diante de Deus, porque a Bíblia está se cumprindo, e ela diz: por se multiplicar a iniquidade, Mateus 24:12, o amor de muitos esfriará, mas aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Então receba esta palavra de encorajamento, aplane os teus caminhos e você verá o milagre de Deus sobre a tua vida, porque contra a tua vida, contra o povo de Deus, contra Israel, não vale encantamento.